Todo mundo já sabe, estamos falando isso exaustivamente desde ontem, que o Congresso derrubou 3 vetos, mas derrubou o veto da desoneração da folha de pagamento. Com isso, pelo menos 17 setores, então, da economia, que são chamados que mais empregam, não vão mais pagar os 20% sobre a folha de pagamento, mas vão ter um pagamento de impostos menor. A pergunta que não quer calar é o seguinte: esses 20% seriam destinados à Previdência Social? Isso prejudica a Previdência Social? Pode abalar as finanças da Previdência Social? Nós pedimos ao Dr. Rodolfo Hammer, que é advogado e mestre em Direito Previdenciário, para conversar um pouco conosco. Dr. Rodolfo, muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil. Eu agradeço o convite e estou sempre à disposição de vocês. Dr. Rodolfo, isso impacta ou não as contas da Previdência Social brasileira? Não há dúvidas, Heródoto, que há sim um impacto. O que nós temos que pesar é se esse impacto ele é absorvido pela quantidade de empregos que é colocado à disposição ou não. Há estudos e aí nós temos uma divergência. Há estudos que dizem que sim, com a desoneração da folha, as empresas conseguem empregar mais, e há estudos que dizem que isso não chega a um ponto significativo para que se mantenha isso, por exemplo, até 2027, como foi feito. O que acontece, Heródoto, é que, mais uma vez, a Previdência Social, ela é prejudicada. Por quê? Porque o dinheiro que seria destinado a ela para pagar benefícios previdenciários, para manter o sistema de seguridade social, ele é outra vez desfalcado. Então, Rodolfo, há risco dessa Previdência quebrar ou não? Essa é sempre a nossa dúvida, né? Sempre quando eu falo com você, você me diz e faz essa pergunta, e eu sempre te digo, Heródoto, se quebrasse, se fosse realmente quebrar a Previdência, nós não estaríamos fazendo essas desonerações. Tanto além das desonerações, você tem a DRU, que é a desvinculação de receita da União, onde a União pode usar dinheiro do sistema de seguridade social para qualquer fim. Ela pode fazer isso em 30% do total arrecadado. E, além disso, nós estamos vendo aí agora a desoneração mais uma vez. Está previsto que fique até 2027, essa desoneração, para que gere empregos. É importante que isso fique frisado, mas a Previdência Social, não só a Previdência, eu gosto sempre de frisar isso, Heródoto, e sempre quando eu falo com você, eu quero deixar claro, nós temos um sistema de seguridade social que envolve saúde, assistência e a Previdência, e é esse sistema que está sendo prejudicado quando ele não tem essa arrecadação, porque ao invés de recolher 20% sobre a folha, as empresas de 17 setores continuarão, na verdade, a recolher entre 1% a 4,5%. Doutor Rodolfo, esses 17 setores, então, seriam privilegiados em relação aos demais pagadores de tributos no país? É uma outra questão que entra na pauta agora. Por quê? Porque esses 17 setores estão com a isenção se eu não me engano, desde 2011, e vai ser prorrogado até 2027, e outros setores não. E aí você coloca toda essa população, vamos dizer, essas empresas, esses empresários, numa situação de desigualdade. Por que determinado setor foi privilegiado e outro setor não foi privilegiado? Inclusive, o setor que mais emprega foi ou não foi privilegiado? Em regra, não. Há setores que empregam mais que não foram privilegiados ou que não foram incluídos nessa desoneração de folha. Então, é importante que o governo, seja qual for, sempre pense no sistema do Brasil de Seguridade Social como um todo, e não como pontos separados. Nós temos que analisar a Seguridade Social como um sistema que engloba, mais uma vez, repito, saúde, previdência e assistência. E esse sistema precisa de dinheiro para que ele se mantenha. O que não é crível, não é interessante, é que, a partir de então, as pessoas, ou principalmente os governantes, comecem a falar que a Previdência vai quebrar e continuar desonerando a folha. Veja, eu não sou contra a desoneração, eu não estou falando que eu sou contra a desoneração, ela talvez seja importante para que gere empregos, tá? Mas o que não se pode argumentar é que a Previdência vai quebrar porque está pagando, por exemplo, muito benefício, ou porque está dando para os segurados uma revisão de aposentadoria.
falando que isso vai quebrar a Previdência, e do outro lado nós estamos desonerando a folha e deixando de receber aí uma parcela importante e significativa de valor. Doutor Rodolfo, o ministro Haddad da Fazenda está dizendo que o governo vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Isso causa mais ou menos instabilidade no setor? O Brasil, por si só, ele é um país em que a insegurança jurídica prevalece muito. Nós não sabemos o que vai acontecer, como determinado juiz vai julgar, e não sabemos, inclusive, como o próprio Supremo Tribunal Federal vai agir. Por quê? Porque nós vemos que o Supremo Tribunal Federal hoje tem julgado de forma completamente, pelo menos em alguns temas, política ao invés de jurídica. E isso tem deixado todos os operadores do direito com muita insegurança. Quando alguém pergunta para qualquer advogado como aquele processo vai andar, como aquele processo vai seguir conforme a jurisprudência, hoje ninguém mais consegue responder com certeza se vai ser uma decisão A ou uma decisão B, porque a depender do juiz que for julgar o caso, a depender se o processo chegar até o Supremo, poderá haver decisões políticas, e causa sim essa instabilidade que você está falando, porque imagine que o Supremo fale que a derrubada de veto não deu certo, não tá de acordo, e aí volta-se a cobrar a tributação. Como fica essas empresas que hoje estão desoneradas? Como eles vão pagar? Imagine que o processo demore 2 anos, eles vão ter que pagar o retroativo, não vão ter. Então, tudo isso vai causar e sempre causa insegurança jurídica e principalmente instabilidade econômica, porque as empresas vão ter que fazer talvez guardar um caixa para pagar se for necessário, se a ação for procedente lá na frente. Então, isso no Brasil, infelizmente, tem sido cada vez mais comum. Tudo se leva para o Supremo, inclusive temas que não são de matéria constitucional. Perfeito. Doutor Rodolfo, muito obrigado pela sua gentileza. Eu agradeço mais uma vez, estou à disposição. Um forte abraço e uma excelente sexta-feira a todos. Doutor Rodolfo Hammer, advogado, mestre em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo. Qual é a sua opinião sobre isso? Agora está claro. Devia desonerar? Não devia desonerar? O impacto que ele acabou de explicar, não só na Previdência, mas também na saúde, né, que está ligada. E aí, como é que fica? Qual é a sua opinião? Daqui para frente é por sua conta e risco.